Olá, eu sou Sérgio Everton. Está começando o Parlamento em Resumo. As principais atividades parlamentares e assuntos debatidos que marcaram a semana aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Parlamento em Resumo começa agora. Parlamentares do Legislativo Paulista compareceram à posse do presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Vamos ver na reportagem. Cada dia que passa, o Tribunal de Justiça Militar mostra a sua importância. Não há mais aquela disputa por casos ou por causas. Hoje o Tribunal de Justiça Militar tem a sua importância assegurada, tanto no Estado quanto no país. Ele dá celeridade aos processos internos, tanto é que essa justiça aqui é extremamente eficiente. Então, os praças, os policiais, oficiais, praças que por acaso cometam alguma irregularidade, é feito lá o inquérito, vem para cá e rapidamente eles são ou punidos ou, infelizmente, às vezes até excluídos da instituição. Ele mostra que o profissional, o policial militar, o militar de um modo geral, ele tem não só um comprometimento e uma responsabilidade, mas tem também as obrigações e as cobranças e os acompanhamentos. E ele faz esse papel que dá um equilíbrio e garante cada vez mais o aperfeiçoamento, a melhoria, não só do trabalho policial, mas também do exercício na segurança de um modo geral. Não, eles não estão falando da justiça comum, e sim de uma justiça que não é para os civis. É uma tropa de 100 mil homens fardados, treinados para manter a ordem, fazer a segurança da população. Mas o que acontece quando um policial militar troca de lado e comete um crime? Aqui no estado de São Paulo, ele vai para o banco dos réus de um tribunal especializado, que só existe em 3 estados brasileiros, o Tribunal de Justiça Militar, que agora tem um novo presidente. É o juiz Silvio Hiroshi Oyama, paulista de Mogi das Cruzes, formado em Direito em 1985. Na carreira, 25 anos só de Ministério Público. Pelas mãos dele vão passar em média 2.000 processos por ano. Na justiça comum, quem julga são os cidadãos. Às vezes impressionados até com a farda, impressionados até com a folha de antecedentes da vítima, resolvem absolver. Nós não. Então, temos que trabalhar, na verdade, frente ao processo. E, mais que ninguém, com uma mescla que existe na justiça militar de juízes militares e juízes civis, que fazem esse amálgama para uma justiça mais célere e mais justa, porque, no fundo, esses militares também trazem a experiência das ruas. Entre a punição que os policiais julgados pelo tribunal podem receber estão a expulsão da PM e também a prisão. É a justiça que garante a disciplina, a hierarquia, a legalidade dentro da Polícia Militar. Nós tivemos vários casos de repercussão ano passado, as chacinas de Osasco, de Carapicuíba, onde o trabalho conjunto da polícia, da investigação da Corregedoria com a Justiça Militar mostrou rapidamente para a sociedade que não há nenhuma complacência com ilegalidade, com impunidade. Nós temos na questão militar, sobretudo na atuação da Polícia Militar, 2 aspectos que merecem ser analisados. O primeiro é que ele tem um poder absoluto de decisão, inclusive de vida e de morte sobre pessoas. E o segundo é que ele tem que tomar essa decisão num curto espaço de tempo, sem tempo para reflexão. Por essa razão, é necessário sim uma justiça habituada a julgar esses casos, que tenha experiência teórica e prática no vivenciamento do dia a dia da atividade policial militar. A estatística tem mostrado que esse tribunal tem sido mais rigoroso que a justiça comum. Inclusive nos casos de crime contra a pessoa, o tribunal do júri tem absolvido mais do que o Tribunal de Justiça Militar absolvia. Deputados estaduais participaram da posse da nova diretoria do Secov, o Sindicato da Habitação. A solenidade foi no Clube Monte Líbano, em São Paulo. A reportagem é do Jeremias Gomes. Presidente da Assembleia Legislativa e deputados estaduais participam da posse do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação, nesta segunda-feira. A solenidade foi no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista.
Flávio Amari tomou posse na presidência do sindicato em cerimônia solene, juntamente com sua diretoria para o biênio 2016-2018. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, ressaltou a importância da entidade para a sociedade paulista. Além de ser um setor que emprega fortemente, estimulando a economia, ele constrói sonhos também para as pessoas. É um setor que precisa estar muito bem representado e acredito que com o nosso Flávio Amari estará em ótimas mãos, como sempre esteve. E a Assembleia, parceira da sociedade, representante no Poder Legislativo, tem que prestigiar e tem que estar aqui presente, claro. Flávio Amari é empresário do ramo imobiliário, administrador de empresas e pós-graduado em economia. Foi diretor regional do sindicato na região de Sorocaba. Assume a entidade em um momento, no dizer dos próprios administradores, difícil para a entidade em razão da retração da economia. O novo presidente do Secovi São Paulo lembrou que nos últimos 2 anos o setor fechou 313 mil vagas. Entre os deputados que prestigiaram a posse estiveram Ramalho da Construção e Maria Lúcia Amari, ambos do PSDB, e o deputado Itamar Borges, do PMDB. O momento econômico, de um modo geral, do país acabou segurando um pouco os lançamentos e os empreendimentos, porém o Secovi tem feito o ponto de equilíbrio dessa balança no sentido de garantir que novos empreendimentos, com a característica do perfil do momento, possam vir e, ao mesmo tempo, criar opções para que possa esse mercado não sofrer um esfriamento e um desaquecimento muito forte. A esperança é que a partir de junho voltamos a crescer, aquecer um pouco, e o presidente Flávio, com certeza, ele vai ser uma das molas principais para que nós possamos motivar o cidadão a comprar imóvel, a movimentar a economia no setor da construção civil, para que o Brasil volte a crescer. É um dos setores que mais geram emprego, né, que mobilizam a economia do Brasil, principalmente de São Paulo. Então, diante dessa importância, acho que nós, deputados, devemos estar presentes. Hoje toma posse o Flávio Amari, que como presidente, que já era vice-presidente. Então, eu queria parabenizar todos eles, porque fazem um trabalho extremamente importante, gerando emprego, gerando impostos, né? Eu acho que a economia do Brasil gira em torno da construção civil. O Secovi São Paulo representa 80 mil empresas do setor imobiliário. Entre as demais autoridades que prestigiaram a posse do sindicato estiveram o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e o governador do estado de São Paulo, que ressaltou a importância da participação da iniciativa privada junto ao poder público para desenvolver infraestrutura e gerar emprego. O vice-presidente da República, Michel Temer, também esteve no encontro. Ele ressaltou a importância do setor privado estar conectado ao poder público. A Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas realizou palestras para discutir os desafios enfrentados pelas famílias e pacientes portadores de algum tipo de doença rara, uma condição que afeta hoje cerca de 13 milhões de brasileiros. Vamos conferir. Regina Próspero é presidente de uma associação que luta pela qualidade de vida das pessoas com doenças raras. 2 dos 3 filhos sofreram com uma doença degenerativa. Ela conta que, por falta de diagnóstico precoce e informação dos profissionais de saúde, o filho mais velho morreu aos 6 anos de idade. O Niltinho, infelizmente, faleceu em 95. O Dudu, naquela época, começou a apresentar os sinais da doença. Hoje, o Dudu vai fazer 26 anos. Ele é um desbravador, ele é um sobrevivente. Ele se formou em Direito, mesmo com tudo aquilo que a doença tirou dele. O Dudu hoje é deficiente visual, ele tem um acometimento físico severo, mas ele está aí para mostrar para a sociedade que, apesar de ter alguma coisa, ele tem direito à vida. Estima-se que o Brasil tenha hoje 13 milhões de pessoas com doenças raras, 80% delas com origem genética e 75% são crianças. O diagnóstico precoce e rápido é essencial para a vida desses pacientes. 30% dos doentes morrem antes dos 5 anos. A Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas de São Paulo, da Assembleia Legislativa, coordenada pelo deputado Wellington Moura, do PRB, promoveu uma série de palestras em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização das Doenças Raras.
A Frente Parlamentar conta com profissionais de diversas áreas da saúde que buscam qualidade no atendimento do SUS, acesso a novas drogas e terapias e tratamentos. O projeto de lei que nós estamos apresentando é um projeto que abrange tanto o diagnóstico como o acompanhamento, o aconselhamento genético e o tratamento medicamentoso caso ele haja. Por quê? A gente precisa juntar tudo isso num projeto só, num papel só, para que o paciente tenha desde do início até a ponta um tratamento adequado. O paciente de doença rara, ele não tem o tempo a favor dele, ele tem um tempo contra ele. E a gente tem que correr para que ele não tenha nem sequelas, nem acometimento e, consequentemente, nem ir a óbito por causa disso. Dos 7.000 tipos de doenças raras, apenas 400 têm tratamento. O Ministério da Saúde oferece esses serviços aos doentes, mas reconhece que o que é feito até agora não é suficiente. O SUS produz mais de 3 bilhões de procedimentos por ano, então muita coisa é feita, obviamente pelas dificuldades que as pessoas ainda enfrentam no acesso à assistência, certamente não está sendo suficiente. A Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas de São Paulo, na Assembleia, convidou a deputada federal Mara Gabrilli, do PSDB, para representar a frente em Brasília. Ter uma doença rara não precisa ser uma tragédia, não precisaria ser, entendeu? Se a gente tem o tratamento adequado, a gente consegue conviver com a doença, mas aqui ainda é muito difícil. Então, assim, a Frente Parlamentar tem essa ideia de transformar o assunto em rede de informação e contar com todas as assembleias. E aí é o que a gente estava brincando, agora tem uma assembleia a menos para falar, já está resolvido aqui em São Paulo, né? Então, assim, acho que é um trabalho que pode trazer muita força, muito impacto e muito corpo à política pública para enfrentar doenças raras. A vida vale a pena sim, a gente só tem que investir. Uma festa com certeza. Músicos, cantores e dançarinos de 16 países se apresentaram nesta semana no 14º Festival Internacional de Língua e Cultura. O evento foi realizado no auditório do Parque do Ibirapuera. E a Assembleia Legislativa foi representada por seu presidente, o deputado Fernando Capês, do PSDB, o patrono do festival. Músicos, cantores e dançarinos de 16 países se apresentaram neste final de semana no 14º Festival Internacional de Língua e Cultura. O evento foi realizado no auditório do Parque Ibirapuera. A Assembleia Legislativa foi representada por seu presidente, deputado Fernando Capês, o patrono do festival. O Brasil abriu o festival com a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. A segunda nação a se apresentar foi a Alemanha. E as apresentações que puxaram palmas para marcar o ritmo e o entusiasmo dos espectadores foram as de Portugal, com a música Lisboa Menina, e a canção Ak Jainak, do Cazaquistão. A apresentação da Geórgia também ganhou destaque. O evento promove encontros de jovens de 145 países por meio de atividades culturais, educacionais e sociais. No Brasil é promovido pelo Centro Cultural Brasil-Turquia, representante oficial do festival. O Brasil é o primeiro país da América Latina a sediar o evento, que busca promover o entendimento entre os povos e a diversidade cultural. O patrono do festival é o Parlamento Paulista, representado aqui por seu presidente, deputado Fernando Capês. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi escolhida como patrona deste evento, porque nós estamos desenvolvendo a atividade de transformar efetivamente a Assembleia, não apenas num setor de legislação, onde trabalham os deputados para a sociedade, mas também como um centro cultural, com vocação para receber a população e abrigar exposições e festivais de toda a ordem. Então, é um grande evento, maravilhoso.
você vai ver em instantes, reintegração de posse em área indígena na cidade de São Vicente, litoral paulista. Projeto de lei que prevê banheiros químicos para deficientes em eventos na capital. O parlamento, em resumo, faz uma pausa agora. Voltamos já já. O parlamento, em resumo, está de volta. Cerca de 80 índios guaranis da cidade de São Vicente, no litoral paulista, participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Eles pretendem reverter a decisão judicial que determina a reintegração de posse da área em que eles vivem há 12 anos, a aldeia Paranapuã. Cerca de 80 índios guaranis da cidade de São Vicente, litoral paulista, participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Eles pretendem reverter a decisão judicial que determina a reintegração de posse da área em que eles vivem há 12 anos, a aldeia Paranapuã. Dida Caraí é um dos moradores da aldeia Paranapuã. Ele diz que é tratado como invasor, mas que seu povo segue uma visão de que a terra que ocupam pertenceu a seus antepassados. Onde índio vive, onde os antepassados já viviam. Então é por isso que eles querem aquela terra, porque é onde a história começou, né? Porque todo ano é comemorado o dia de aniversário de São Vicente, e quando o índio que é legítimo da terra, quando for para morar ali, não será reconhecido. A Justiça Federal determinou a reintegração de posse da área que fica no Parque Estadual Titiová-Chapuí, em São Vicente, onde vivem cerca de 80 índios guaranis imbiás. Na sentença, a juíza Anita Villan, da primeira vara da Justiça Federal de São Vicente, afirma que a área ocupada não é terra indígena e determina que eles sejam transferidos para as reservas na região. A decisão atende ao pedido de recomposição do meio ambiente feito pelo Estado. O local abrigou antes da ocupação a Fundação Casa, na época a FEBEM. Para a índia Jatucá, os índios preservam o meio ambiente. Ela espera que o local seja demarcado como reserva indígena. Sabemos que onde os índios vivem, em toda a região, é preservado e é o branco que tem destruído. Os índios recorreram ao deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, para evitar a reintegração. O parlamentar disse que irá acionar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e demais autoridades. A forma destas crianças indígenas, muitos deles nascidos na aldeia Paranapuã, de reivindicarem é assim, cantando e dançando. O tema, o sol, ilumina a terra para todos. Nós vamos acionar a Defensoria Pública, o Ministério Público, vamos marcar uma reunião com o Procurador-Geral do Estado para que essa decisão seja revertida, seja repensada, porque é um crime o que o governo do Estado está fazendo, retirando uma tribo indígena das terras do próprio Estado, de uma área pública, de um parque estadual. É uma contradição. Eu vou acionar a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, porque ela tem que tomar partido da tribo, e eu, na semana que vem, estarei indo fazer uma visita, vou filmar, fotografar, recolher mais depoimentos para denunciar esse fato até na ONU, se for o caso, se o governo aqui não tomar providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou nesta semana projetos que prevêem banheiros químicos para deficientes em eventos na capital e alertas em embalagens de produtos de beleza sobre a violência contra a mulher. O projeto é de autoria do deputado Milton Vieira, do PSD. Foram aprovados ainda o que cria a carteira de informação do paciente diabético, o direito à licença maternidade especial para servidoras estaduais mães de bebês prematuros e um outro que autoriza o Poder Executivo a conceder a redução nas tarifas dos transportes públicos do Estado em horários alternativos aos de grande fluxo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Célia Leão, do PSDB, analisou 54 itens da pauta. Vários projetos de lei de interesse da população do Estado de São Paulo foram aprovados durante a reunião. 2 importantes projetos de lei de sua autoria também foram aprovados pela comissão. Um sobre banheiros químicos para deficientes e outro que adverte sobre o perigo de produtos usados principalmente pelas mulheres. Primeiro, com relação aos cosméticos, em que possa ser obrigado
é que todos os produtos de beleza, perfume, cremes, enfim, todos os produtos de beleza em que a sociedade use, homem ou mulheres, mas enfim, quem possa fazer uso dele, tem uma advertência, como é feito no pacote do cigarro, como nós estamos trabalhando também para que seja feita nas garrafas de bebidas, para que as pessoas usem, mas saibam do que está usando. Neste caso dos produtos de beleza, não é saber o que está usando, mas saber, como se trata na grande maioria de mulheres, que existe uma lei bastante importante no Brasil, que marca como crime e é punido quem fizer qualquer tipo de violência contra a mulher, normalmente os homens. Então, que isto venha marcado na caixa ou no produto que for vendido, que trate-se de algum produto de beleza. Nós estamos querendo que no Estado de São Paulo isso seja obrigado por cada uma das empresas que fabricam os produtos. E o outro são os banheiros químicos, que hoje não é só questão de virou moda, é necessidade. Os eventos são muitos, São Paulo, principalmente no Estado de São Paulo e principalmente na capital. Só o ano de 2014, 2015, nós tivemos em São Paulo mais de 100 mil eventos no mesmo ano, 100 mil eventos na capital e no Estado de São Paulo. É muito evento e todos eles, como regra, até por também obrigação legal, tem que ter banheiro químico, quando já o local não oferece banheiro. Mas não existe banheiro químico para deficiente, para pessoas que usem cadeira de rodas, para pessoas que tenham que ter um conforto, uma diferença no atendimento para que possam fazer uso do banheiro. A Comissão de Transportes e Comunicações aprovou projetos de lei que prevê, para os dias de eleições, a liberação de catracas em ônibus, trens e metrôs. Veja agora os detalhes na reportagem da Viviane Cesarino. Em ano de eleição municipal, 2 projetos garantem transporte coletivo de graça para os eleitores. O do deputado Enio Tato, do PT, em ônibus intermunicipais. E o do deputado Alcídios Amazonas, do PCdoB, em todo o transporte coletivo urbano. Ambos aprovados pelos deputados na Comissão de Transportes. Discute muito se o voto deveria ser obrigatório ou facultativo. Como a lei determina a sua obrigação de comparecer nas urnas nos dias das eleições, nada mais justo do que oferecer ao cidadão o transporte, a sua forma de se locomover. Já existe hoje uma total descrença com a política. Além de tudo, você transfere mais um ônus, uma passagem hoje, R$ 3,80, R$ 4,00, depende da situação. Imagine que um cidadão vai gastar aí de R$ 8 a R$ 10 para ir votar, isso se ele não tiver que pegar 2 ônibus. Os projetos agora seguem para a votação em plenário, já na hora dos requerimentos e indignação. O deputado José Zico Prado, do PT, quis saber por que, mais uma vez, a convocação de Alberto Silveira Rodrigues, diretor da Artesp, a Agência de Transportes do Estado, foi negada. Ele quer explicações sobre o serviço de cobrança automática dos pedágios e cancelas, que nem sempre são tão automáticas assim. Nós já temos notícias de vários acidentes, conosco acontece, com todos os deputados. Eu acho uma humilhação um deputado chegar numa praça de pedágio e aquela bengala do caramba não abrir, porque, sendo que o carro não é do deputado, o carro é do Estado, deveria ser aberto automaticamente. E quem paga também não merece de forma nenhuma que uma praça de pedágio não atenda aquilo que ele faz, que ele paga e paga muito caro. Paga caro o pedágio e a manutenção do tag. É um absurdo isso me revolta muito. Eu quero que o presidente da Artesp venha aqui explicar essa situação. Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações vai promover um seminário para discutir o papel dos conselhos que atuam no governo do Estado. Vamos acompanhar na reportagem. O futuro dos institutos de pesquisa e das fundações da administração pública é incerto. Pesquisadores trocam os laboratórios pela mesa de reunião e chegam preocupados. A Rosemarie contou sobre o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Com 115 anos de história, o IPT já teve 3.500 pesquisadores. Agora tem 790. E não foi só o número de profissionais que diminuiu. Desde o ano de 2011, o governo do estado de São Paulo, infelizmente, não atualiza monetariamente a dotação do IPT.
né? Nem sequer a inflação. Se nós calcularmos de uma maneira muito conservadora uma inflação de 30%, nesse período de 2011 até agora, vocês imaginem a ordem de grandeza e talvez se essa atualização fosse feita, os nossos problemas estariam bem minimizados. Talvez o IPT não teria que estar enfrentando a situação difícil que vem enfrentando agora. Foi então que a representante do IPT trouxe uma ideia para a reunião. Os institutos de pesquisa, esses 18 espalhados pelo estado, poderiam ter acesso a uma parte dos recursos que a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tem. A FAPESP recebe 1% de todo o ICMS arrecadado no estado de São Paulo. Isso equivale a cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 0,3% deste bolo já estaria de bom tamanho para quem enfrenta tanta dificuldade financeira. O deputado Carlos Neder, do PT, disse que vai analisar a proposta. Nós queremos discutir como a FAPESP vem utilizando esse recurso. Por que uma parcela desses recursos fica disponível para as secretarias de Estado, que têm institutos e fundações a elas vinculados, e essas secretarias não utilizam esses recursos. Então, nós entendemos que um percentual desse recurso da FAPESP deveria ser obrigatoriamente utilizado pelos institutos públicos de pesquisa para que sejam geridos, organizados e destinados a atividades priorizadas pelos institutos, mas contando com a participação dos seus próprios trabalhadores e não comprando consultorias no mercado. 3 eventos que vão discutir essas dificuldades todas estão programados para o semestre. O primeiro deles já tem data marcada para acontecer, dia 5 de abril. Vai ser sobre o papel dos conselhos que atuam no governo do estado. Nós entendemos que no debate que se faz hoje sobre o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação e o sistema estadual de ciência e tecnologia, é preciso que a gente garanta uma participação efetiva dos trabalhadores por meio desses conselhos de representantes. Isentar do ICMS e do IPVA os veículos movidos a gás natural. Projeto debatido aqui na Assembleia Legislativa. Não saia daí. Parlamento em Resumo volta daqui a pouquinho. Até já. E as comissões do Legislativo Paulista iniciam seus trabalhos a todo vapor. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 11 projetos de lei em sua 4ª reunião ordinária no plenário Dom Pedro I da Assembleia Legislativa. Vamos conferir? Entre os projetos aprovados na comissão estão o que determina o uso de meio de pagamento eletrônico nos estacionamentos do Estado, o que institui o mês de dezembro vermelho dedicado a ações de prevenção do HIV/AIDS, outro que dispõe sobre o cadastro de câmeras de vídeo monitoramento público e privado com gravação junto ao Sistema de Prevenção e Investigação Criminal do Estado de São Paulo, o Detecta, e um de autoria do governador que cria e extingue cargos e funções e atividades no quadro da Superintendência do Controle de Endemias, o SUSEM. Durante a reunião, 2 projetos polêmicos aqui foram discutidos. Um de autoria do deputado Igor Soares, que versa sobre a inclusão da matéria Educação Moral e Cívica no ensino fundamental no estado de São Paulo. E o outro, de autoria do deputado Feliciano Filho, que dispõe sobre a proibição de animais em perímetros urbanos no estado de São Paulo. O deputado José Zico Prado deu parecer contrário ao projeto do deputado Feliciano Filho de proibir a utilização de animais dentro de perímetros urbanos no estado. Os parlamentares decidiram, então, pedir vistas do projeto para ser melhor analisado. É uma questão que é polêmica. Eu, por exemplo, sei que aqui no estado de São Paulo é um estado que tem muitas propriedades pequenas, pequeno porte, que se proibir o uso de animal na agricultura vai dar problema para muitos agricultores. Então é um projeto que a gente tem que estudar muito. Esse, da forma que está feito, ele é inconstitucional e eu fiz o parecer contrário. Já o projeto de lei de inclusão da matéria de educação moral e cívica nas redes de ensino público e privado do Estado foi aprovado pela comissão.
Parece que quando você fala em moral e cívica, você volta à época da ditadura, da década de 60, 70 e quase 80, onde as pessoas eram obrigadas a aprender, entre aspas, uma moralidade, um civismo, que não é a moralidade de hoje, não é o civismo de hoje, é outra coisa. Né? Quando o deputado Igor Soares coloca esse projeto em pauta, é que as escolas possam orientar todas as crianças, jovens, adolescentes, os alunos, de como proceder frente à legislação brasileira, o ordenamento jurídico, a bandeira nacional, os nossos hinos, a bandeira, o hino nacional. Então é com esse sentimento que foi apresentado o projeto. E o ritmo é forte. Na terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, os parlamentares deliberaram sobre pauta com 35 itens. Dentre eles, o projeto de lei 187 de 2015, do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que autoriza o Poder Executivo a isentar o ICMS e o IPVA de veículos movidos a gás natural. Na terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, os deputados deliberaram sobre pauta com 35 itens. Dentre eles, o projeto de lei 187 de 2015, do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que autoriza o Poder Executivo a isentar do ICMS e do IPVA veículos movidos a gás natural. A proposta, que tinha voto contrário do relator, acabou sendo aprovada por unanimidade. Também foi aprovado o projeto de lei que trata da implantação de centros de ciência e tecnologia, com parecer favorável do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. É um sistema que é gerenciado pelo governo do estado de São Paulo, envolve todas as nossas universidades públicas, a USP, a Unesp, a Unicamp, mais a FATEC, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Faculdade de Medicina de Marília, e as ETECs. Então ele possibilita chegar, aproxima mais ainda a ciência, tecnologia e inovação da população e inclusive dos pequenos centros. Houve pedido de vista para o projeto de lei 1007 de 2015, de autoria do deputado Edson Giriboni, do PV, que trata de estímulos para ampliação da rede de gás natural no estado. O gás, nós sabemos, tem um grande ganho ambiental, né, e a energia é um fator importante para o desenvolvimento do país. Então, quanto mais oferta você tiver, maior a competitividade, menor o impacto ambiental, e o objetivo do projeto é esse, procurar criar mecanismos para poder facilitar a implantação de mais redes de distribuição de gás aos municípios que têm interesse em consumir. Também foram aprovados projetos de criação de aglomerações urbanas em Tupã e Presidente Prudente. Eu estou ampliando o debate, porque não é possível dizer que Prudente é sede de uma região administrativa, quando na prática não é. Porque os órgãos que digamos que existiam em Presidente Prudente e que diziam lá atrás que isso significava região administrativa, muitos deles foram extintos. Sim. Ou desapareceram, ou descentralizou. Então, agora é pensar no transporte coletivo, disposição final do lixo, serviços em saúde, educação, enfim, facilitar quem mora na região o acesso onde há essa oferta. A primeira reunião ordinária da Comissão de Atividades Econômicas aprovou 2 projetos de lei. 2 projetos de lei, 1 item para discussão e 5 para ciência. A primeira reunião da Comissão de Atividades Econômicas do ano foi produtiva. Ao meu lado, o presidente da comissão, deputado Itamar Borges, do PMDB. Rápida essa reunião, né, deputado? Rápida, produtiva e importante, até porque nós estamos entrando no início de um exercício legislativo, quando terminamos o outro com a pauta totalmente em dia. Portanto, os projetos e as iniciativas que foram ingressadas no início do ano são primeiramente despachadas para os parlamentares emitirem os seus pareceres. Com os pareceres emitidos, começamos a deliberar e a votar. Tivemos aí itens importantes, tanto com relação à região de desenvolvimento do Alto Tietê, como a questão a implantão de logística reversa, que é um tema complexo, que foi deliberado com relação a óleo vegetal e de gordura, enfim. Mas também tivemos aí o debate com relação à indicação de membros para fazer parte do Conselho Consultivo da AgriShow.
Os deputados que compunham antes eram o deputado Baleia Rossi e o Gilson de Souza. Agora nós vamos substituir esses colegas e vamos estar encaminhando para que possa participar representando a Assembleia junto com os demais representantes do Conselho Consultivo, que organiza uma das maiores do mundo e a maior do Brasil, que é a AgriShow, a festa do agronegócio. Tivemos importantes itens de ciência, tanto do DAD, com relação aos convênios com as instâncias turísticas, da Invest São Paulo, falando das suas atividades e daquilo que vem sendo atraído para o Estado de São Paulo na área de implantação de novos investimentos. Portanto, a Comissão de Atividade Econômica começa falando um pouco de cada tema e está dada a largada para muitos assuntos e temas importantes para que possamos debater e deliberar durante o ano. Noite de confraternização na posse do reeleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos da Costa. Vamos ver na reportagem. Autoridades e advogados de todo o estado se reuniram no pavilhão do AMB, na zona norte da capital, para a posse dos novos mandatos da diretoria e conselheiros da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Foram empossados também a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, entidade beneficente ligada à OAB. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, compareceu ao evento e destacou a importância da OAB na sociedade. A OAB implica no tripé da justiça. Se não tiver a presença do advogado, não se faz justiça. E ele concilia a necessidade de se buscar eficiência, atender às demandas sociais, fazer justiça, combater a criminalidade, a corrupção, com o respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal. Sem a presença do advogado não haveria esse respeito. Por isso, sem advogado não se faz justiça e, por isso, sem esta cerimônia de hoje, não haveria justiça. O segundo mandato do presidente da OAB em São Paulo, Marcos da Costa, será válido por 3 anos. Primeiro é o sentimento de renovação, de uma nova esperança que surge com uma nova gestão. O segundo é uma oportunidade de união da classe. Nós temos 3 mil advogados aqui presentes, liderança da advocacia do Estado inteiro e entidades ligadas à advocacia, às nossas associações, a demonstrar a união que nós conseguimos estabelecer entre todos para superar os desafios que vão ser colocados à nossa frente, a começar, por exemplo, com a chegada do novo Código de Processo Civil. Mais de 1000 artigos se aplicando a 100 milhões de processos que estão em tramitação. Agora tem o lado institucional. Quando nós vemos tantas autoridades, governador do Estado, presidente da Assembleia, tantos deputados federais, estaduais, senadores da República, secretários da administração municipal, da administração estadual, prefeitos, enfim, é uma demonstração de prestígio da entidade. É a demonstração de respeito que essas autoridades têm para a ordem. E num momento como esse, isso ganha uma dimensão muito maior, porque é um momento que, infelizmente, nós vemos tantas crises sendo noticiados diariamente a fazer com que o país não fosse, a todos nós, não fosse a sociedade civil, perdesse esperança no nosso país. Além do presidente, tomaram posse os conselheiros federais e seccionais, que atuarão em todo o estado. É um momento de congraçamento, de nós apresentarmos toda a nossa diretoria para o público, para as autoridades, nos colocarmos à disposição da população, em que pese ser um momento festivo, também é um momento de apresentar a todos quais são os pontos que a advocacia espera que a ordem atue efetivamente, seja junto à comunidade, seja junto aos advogados. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e outros deputados da Assembleia Legislativa também prestigiaram o evento. É uma democracia sem acesso à justiça e a OAB defende o Estado de Direito. É uma guardiã da Constituição brasileira. Por isso a importância dessa posse que hoje renova estes valores, que são valores da nossa população. Eu tenho muito orgulho de ser presidente da Frente Parlamentar dos Advogados. Porque a OAB é de fundamental importância para a nossa sociedade e a OAB precisa e merece ser balizada como termômetro para a paz e a justiça em nosso estado e em nosso país. Mais uma vez aqui, não só como deputado, mas também como advogado, venho participar desse momento onde o Dr. Marcos da Costa se reelege, onde a OAB de todo o estado de São Paulo se une e se reúne para dar a largada em mais algumas ações importantes de contribuição, tanto para a classe, claro, como em apoio à sociedade e às instituições. Sessão solene no Legislativo Paulista e de iniciativa do presidente da Casa, o deputado Fernando Capês,
presta homenagem aos idealizadores, expositores do 5º Salão Internacional Gospel e a Expo Israel. Lançados na Assembleia Legislativa, o 5º Salão Internacional Gospel e a Expo Israel. A sessão solene de iniciativa do presidente da Casa, deputado Fernando Capês, homenageia os idealizadores, expositores e apoiadores do evento. A solenidade reuniu expositores que participam do 5º Salão Internacional Gospel e da Expo Israel. O evento é realizado no mês de setembro, no Expo Center Norte, na capital paulista, mas desde já mobiliza a comunidade evangélica e judaica. A gente vem trabalhando bastante com a aproximação dos dois povos, das duas culturas, tanto a comunidade judaica como a comunidade cristã. Então, essa feira ela vai fazer com que a aproximação seja muito mais efetiva, muito mais forte, né? E que a gente consiga realmente aproximar empresários, pessoas e toda sorte de situações que possam aproximar realmente as duas comunidades. O Salão Gospel reuniu na sua última edição 30 mil visitantes, com mais de 100 estandes e cerca de 10 mil itens em exposição. O evento conta com palestras, congressos, apresentações musicais, lançamento de livros, dança, teatro e shows. Na solenidade foi empossada a diretoria da ABREP, a Associação Brasileira de Empresas e de Profissionais Evangélicos, que tem o objetivo social de capacitar o empreendedor cristão. A ABREP é a Associação Brasileira de Empresas e Profissionais Evangélicos, né? E ela tem apoia as duas feiras, né? E principalmente o Salão Gospel, que é mais voltado para o público cristão, né? E tem feito aí um trabalho juntamente com a feira de levar, de mostrar para a sociedade brasileira que existe um setor em expansão, que existe um setor com oportunidades para quem tiver capacitação. O proponente da homenagem, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, falou da importância da ocupação dos espaços do parlamento por todas as manifestações culturais da sociedade. A Assembleia reafirma o seu desejo e a sua nova vocação de se transformar num centro cultural em permanente exposição para a população paulista e para os brasileiros que vierem a São Paulo. Nós queremos aqui ao lado da nossa biblioteca, queremos realizar várias exposições e devemos admitir que uma parcela significativa da população brasileira, aqui em São Paulo, é evangélica. Nós temos que esse público tem que ser representado também. Essa exposição é a exposição de bíblias, de questões e produtos e informações ligadas à comunidade. Eu acredito que a população pode aproveitar. Nós, claro, vamos fazer a Expo Católica, a Expo Judaica, a Expo Muçulmana, a Expo Não Religiosa, para que todos os segmentos e a população esteja plenamente atendida. Mas o viés que nós damos, mesmo a eventos de caráter religioso, o viés é sempre cultural. É a história da religião, é a informação das pessoas, o acesso e, por que não, se pudermos também, passarmos uma mensagem de paz num mundo que hoje semeia discórdia, desarmonia, para semearmos o entendimento. Por isso, o nosso querido pastor Marcelo Rebelo e a sua iniciativa são muito bem-vindos aqui. O Parlamento em Resumo fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com tudo o que acontece na Assembleia Legislativa Paulista. Fique ligado, hein? Até lá.